Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa penúltima aula de plano de negócios. Penúltima, professora? Exatamente, penúltima! Hoje nós vamos falar sobre as 5 forças de Potter e como é que trabalha, como é que vocês vão montar isso no plano de vocês. Meu nome é Felipe Guerra, professor do Tableau. Ah, desculpa, hoje eu tô sem uniforme porque eu esqueci de lavar. Daí eu pus pra lavar ontem, mas aí ele não secou ainda. Então, imaginem de camiseta azul. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Só pra tirar uma dúvida, é importante que vocês saibam que no dia 20... Não, vocês têm que me entregar o trabalho até dia 29 de abril. Beleza? Dia 29 de abril é a data limite para me enviar o trabalho completo. Não adianta começar a enviar o trabalho e senhor, dá uma olhadinha, ver se está certo no dia 29. Não. O que eu receber até o dia 29, né, ou melhor, o que eu receber de trabalho no dia 29 ou como concluído é o que eu vou usar para atribuir nota para vocês. Beleza? Não se esqueçam disso, dia 29. Então, semana que vem, eu vou ver se eu já subo outro vídeo, o último que falta, essa semana, para daí vocês já irem trabalhando com calma e tirando dúvida comigo. Tá bom, pessoal? Nossa, tô com uma olheira hoje, né? Sei lá, o que é isso aqui? Mas vamos lá, chega de palhaçada, vamos para o que interessa. Estamos aqui em plano de negócios. Esse plano de negócios de hoje vai ter o patrocínio sempre de Harley Davidson Motorcycles, Colégio Tableau e o tio Felipe Guedes. Nesse plano de negócios que nós vamos ver hoje, nós vamos falar sobre as 5 forças de Potter. Essas 5 forças são chamadas de forças competitivas, porque é aquilo que a gente usa para analisar como é que vai a nossa concorrência, o clima de trabalho mesmo, para a gente saber como é que a nossa empresa vai lidar com tudo isso. O que faz parte dessas 5 forças competitivas? Primeiro, a gente vai ver a rivalidade entre os concorrentes, né? A rivalidade que existe entre você e as empresas que trabalham com artigos semelhantes ao seu. Nós vamos ver novos entrantes, né? O que pode entrar no mercado que pode atrapalhar a sua empresa. A capacidade que os fornecedores têm de negociação. Quanto maior a capacidade de negociação dos seus fornecedores, melhor para a empresa, né? A capacidade de substitutos, capacidade não, né? O aparecimento de substitutos daquilo que você oferece. Então seria como? Se você trabalha com determinado produto e surge um produto novo que pode substituir o seu, a gente tem que analisar como é que vai ser feita essa substituição. E por último, a gente vai ver a capacidade de negociação dos compradores, né? Quanto maior essa capacidade dos compradores, menos chance de aumentar o valor do produto você tem. Afinal de contas, tem muita gente vendendo o mesmo produto. Então é isso que nós vamos dar uma olhada aí nessas 5 forças competitivas de Potter. Pessoal, essa parte é uma das partes que muita gente acaba dando uma engasgada no trabalho. Por quê? Porque ela vai exigir de vocês que vocês realmente façam uma análise, né? Não é tipo, eu vou inventar isso, eu vou inventar aquilo. Independente da empresa que você está analisando, se é fictícia ou não, se ela for fictícia, você vai ter que fazer um levantamento dessa informação, pesquisa mesmo, e se ela for real, é só uma análise daquilo do ambiente onde a empresa está instalada. É importante que vocês façam isso de maneira correta, tá? Porque as informações que saem dessas 5 forças competitivas é o que vai fazer com que você alinhe a estratégia para conseguir sucesso. Beleza? Vamos ver uma de cada vez então? Então vamos lá. Voltando aqui. O nosso giro mágico. Deixa eu ver, tá pegando bem aí, pessoal? Tomara que sim. Se não tiver, já sabe, né? Reclama depois que a gente vai ver. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado para vocês no grupo. Daqui a pouquinho eu já estou disponibilizando, assim que eu encerrar a videoaula. E daí a gente continua. Vamos lá. Rivalidade entre os concorrentes. O que seria isso? Nesse item, avalia-se a competitividade do mercado, levando em conta aspectos como quantidade de concorrentes que você tem,
a diferenciação dos produtos. A quantidade de concorrentes, gente, seria aqueles concorrentes diretos, tá? Então, exemplo, McDonald's, Burger King, alguma outra lanchonete rápida, não me vem nada em mente. Mas então seria essa análise, né? O que acontece muito é que algumas pessoas acham assim, Felipe, McDonald's, concorrente direto é carrinho de lanche? Não, não é carrinho de lanche. Carrinho de lanche é um outro tipo de lanche, tá? Ele é mais gourmet, afinal de contas você tá ali vendo na hora que ele tá fazendo, você pode escolher uma coisa ou outra. No McDonald's, não. Já existe todo um padrão a ser seguido. O máximo que pode acontecer é você pedir para tirar algum ingrediente que você não gosta. Diferenciação de produtos, né? São os produtos diferenciados que existem e que vão fazer uma concorrência para você. Então, exemplo, você trabalha com um tipo de capacete e vai sair um capacete parecido com o seu, mas que tenha um detalhe ou outro diferenciado. Isso pode aumentar o valor do produto ou aumentar o valor agregado. Né? O que é valor agregado? É aquilo que vai satisfazer o cliente. O valor do produto é o de quanto ele custa mesmo. Depois, diversidade dos concorrentes. Esses concorrentes que você tem, eles trabalham em quantas áreas? Aonde eles atuam, né? Eles são somente concorrentes dentro de um determinado produto ou são concorrentes em tudo aquilo que você faz? Market share de cada concorrente. É a propaganda que é feita de cada concorrente. Como ele consegue atingir, o que ele consegue atingir em meio à sociedade que pode te atrapalhar. E por último, o poder financeiro econômico dos concorrentes. Felipe, como assim poder financeiro econômico? Você tem que saber se o concorrente que você tem, ele tem bala na agulha. Afinal de contas, quando você lança alguma coisa no mercado, esse concorrente ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai lançar outra coisa, ou ele vai baratear o valor do produto dele, qualquer coisa assim. Só que ele só pode fazer esse tipo de coisa se ele tiver dinheiro. Se ele não tiver dinheiro em caixa para fazer isso, ele não vai conseguir. Exemplo, né? Felipe, como assim? Se ele quiser, ele pode baixar o preço do produto dele. Ele pode. Só que essa margem que ele está baixando é uma margem que ele vai estar perdendo. Para ele perder isso, ele tem que ter dinheiro em caixa para aguentar, para ter fôlego, para manter essa promoção que seja, até você baixar a sua bola e fazer outra coisa. Ok? Então, isso é importante, né? A análise do poder financeiro e econômico dos concorrentes. Ok? Continuando aqui. Então nós já vimos aí a rivalidade entre concorrentes. Tá precisando de um óleo aqui no meu negocinho de segurar o celular, que ele tá meio encrespando hoje. Oba! Então vamos lá. Ameaça de novos entrantes, né? Essa ameaça de novos entrantes avalia a dificuldade de novas empresas entrarem no mesmo mercado que o seu. O que você tem que observar nessa ameaça de novos entrantes? A necessidade de capital inicial para o negócio. Então, como assim? Para abrir uma empresa igual a minha, você precisa aplicar, você tem que colocar, assim, em termos de reforma, para padronizar não sei o quê, 100 mil reais. Então, quando você vê que o capital para iniciar esse negócio é muito alto, né, você sabe que poucas pessoas vão se enveredar nesse caminho, né? Quanto custa a mudança de um determinado produto para um produto igual ao seu? Então, digamos que alguém trabalhe a Kodak, por exemplo, que antigamente fazia filme para máquina fotográfica. Quando esse negócio de máquina digital começou a dar um boom, a Kodak viu que ela ia falir. Por quê? Porque ninguém mais ia utilizar o filme de máquina mesmo. Aí tem gente que fala assim, professor, eu tenho um amigo fotógrafo que ele usa esse filme ainda. Mas ele sozinho não vai sustentar a Kodak, né? Então, ela teve que investir pesado para mudar o negócio dela, que foi quando ela começou a trabalhar com toner de copiadora, né, de máquina de tirar xerox. Então, quanto custa essa mudança? Vale a pena? Porque às vezes os concorrentes estão vendo o seu sucesso, olhando o seu sucesso e eles falam, puta, eu vou fazer igual. Mas o custo dessa mudança é muito alto, né? Então, é importante que você entenda isso para saber se vai ter novos entrantes ou não. Acesso aos canais de distribuição. Então, toda vez que você monta uma empresa,
essa empresa ela tem alguns canais para onde ela vai escoar toda a produção dela, né? Então ela tem lá os canais dela para ela, tipo, vou vender para tal lugar, vou fornecer para tal lugar, vou virar fornecedor de tal empresa. Então, esse acesso aos canais de distribuição tem que ser observados porque, às vezes, né, você consegue com que a sua empresa seja a única a fornecer aquele produto. Você consegue exclusividade. Né? Você conseguindo exclusividade, o acesso ao canal de distribuição é cada vez mais difícil. Aí a chance de outra pessoa entrar é a mais complicada. Know-how. O que é know-how? Know-how é o conhecimento no assunto. Né? Então, digamos que você tem a sua empresa lá há 25 anos. 25 anos tendo a sua empresa e você, entende muito sobre isso. Quantas outras pessoas tem no mercado que entendem tanto quanto você? Que tem esse know-how, que sabe aquilo que vai dar certo ou não, né? E depois, patentes, né? Junto com o know-how entra a parte de patentes. O que seria a parte de patentes? Quem detém essa patente? Felipe, o produto que eu trabalho fui eu que inventei, eu patenteei o produto. Pô, que ótimo. Então você detém a patente, então mais ninguém pode trabalhar com ele. E por último, custos de tempo para regulamentação. Aí, tem um exemplo muito legal que eu gosto de dar nesse caso, que é o seguinte. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei no Bingo, aqui em Taubaté. Aí eu achava legal, porque o Bingo, eles são muito agressivos em termos de estratégia. Porque Bingo ganha muito dinheiro, né? Então, se abre um outro Bingo, né, a divisão daquele muito dinheiro acaba acontecendo. Na maioria dos lugares, as pessoas gostam de coisas novas. Então, 80% das pessoas acabam indo no lugar novo e até ir se enjoar daquele lugar novo e voltar pro velho fica muito difícil. Então, eles tinham um controle muito grande de novos entrantes, né, de outros bingos que queriam aparecer. Aí o que acontecia? Eu me lembro que uma das maneiras deles controlarem se ia abrir bingo ou não é mantendo um contato constante com a liberação da regulamentação para o bingo funcionar. Felipe, como é que eles faziam isso? Eu não sei, entendeu? Eu acho que eles molhavam a mão de alguém que trabalhava no lugar lá de São Paulo que libera esse alvará de funcionamento. Mas eles sabiam quanto tempo ia demorar, se o cara estava pagando direitinho ou não, se o bingo abrisse sem ter essa regulamentação, eles denunciavam. Acontecia, era coisinha do demônio. Era era da hora, cara, era da hora. Então, esse custo de tempo para regulamentação é você saber exatamente quanto tempo vai levar para uma empresa que você está sabendo que vai ser, concorrente sua, quanto tempo ela vai levar para conseguir realmente entrar no mercado. Ok? Tamo junto? Hey ho, let's go! Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então nós vimos aí novos entrantes. Vamos para o terceiro elemento, que são fornecedores. Nessa parte de fornecedores, você vai avaliar o poder de negociação dos fornecedores, levando em conta quais aspectos? A quantidade de fornecedores que existe e o custo para a mudança de fornecedor. Como assim, Felipe? Essa capacidade de negociação de fornecedor funciona como? Lembra aquele exemplo que eu falei numa outra videoaula sobre sistema aberto? Inclusive teve uma aluna que me mandou uma pergunta muito legal no privado, que realmente eu fiquei feliz porque ela se interessou por essa história de sistema aberto. Então toda organização é um sistema aberto. Ela recebe influência do meio onde ela está inserida e ela influencia o meio onde ela está inserida. Por isso que é aberto, ela recebe influência e influencia. Aí o que acontece? Essa capacidade dos fornecedores, essa capacidade de negociação dos fornecedores funciona da seguinte maneira: quanto mais fornecedores eu tenho, menor é a capacidade de negociação do fornecedor e maior é a minha. Por quê? Porque eu posso escolher se o cara põe um preço muito alto, se ele vai demorar muito para entregar, se ele não vai me entregar no dia que eu quero, ele não trabalha no dia que eu quero. Eu negocio, eu falo, então, beleza, mas tem um outro tem uma outra empresa fornecedora que, consegue fazer isso por mim que você não está conseguindo. Então, eu acho que vale a pena eu ir com ela, só se você me der um desconto, alguma coisa. Então, o poder de negociação fica com a empresa, fica com vocês. Quanto mais fornecedores você tiver.
né, do produto. Mas digamos que não existe tantos fornecedores assim desse produto que você trabalha como matéria-prima. Então o que acontece? Se só tem um fornecedor, 2 fornecedores, a sua capacidade de negociação é muito pequena. Então a dele fica muito maior. Ele pode falar, meu preço é esse. Se você quiser, você pode, procurar outra pessoa. Não consigo fazer um preço melhor do que esse. Aí você fala, poxa, não sei o que, mas o outro cara também tá cobrando caro, e agora, o que eu vou fazer? Pois é, você vai sentar e chorar. Afinal de contas, é você que tá trabalhando com essa matéria-prima dele, né? Para vocês terem uma ideia, é comum grandes corporações para quebrarem, para tirarem essa capacidade do fornecedor, deles irem até a matéria-prima. Quer ver um exemplo? Por que a Apple está vislumbrando vir aqui para o Brasil e colocar uma parte da fabricação do iPhone aqui no Brasil? Por quê? Porque o Brasil tem uma matéria-prima que eles precisam. Então, em vez deles comprarem de alguém do Brasil, eles vão vir para o Brasil e eles vão começar a extrair essa matéria-prima. Porque daí eles não têm essa capacidade. Eles não dão essa capacidade de negociação para o fornecedor. Beleza? E o custo para mudança de fornecedor quanto custa mudar de fornecedor? Ah, Felipe, nada, é só escolher outro. Não. Para empresa é diferente, né? Muitas vezes existe um contrato, esse contrato tem prazo, esse contrato tem que seguir certas regras. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes para você sair de um fornecedor e cair em outro, você vai ter um custo. E esse custo às vezes é elevado demais para você fazer nesse momento. Beleza? Então quando a gente fala de capacidade dos fornecedores, eles têm uma grande capacidade ou não. É essa análise, né? Você detém essa capacidade ou eles? Ok? Continuando. Vamos lá. Believe us. Vamos lá aqui. A ameaça de substitutos, né? A gente vai ver agora que é o seguinte. Nessa ameaça de substitutos, vocês vão analisar a possibilidade de produtos substitutos que vão entrar no mercado, que vão substituir o seu. Através do que a gente vai analisar essa possibilidade, Felipe? Propensão do comprador, se o comprador tem interesse em substituir ou não, ou ele prefere ficar com aquele. Relação de preço e o rendimento, né? Então, às vezes surge um produto novo no mercado que vai substituir o seu, mas ele não... ele é menor, ele é mais barato, mas ele tem menos quantidade. Então, você tem que fazer aí a análise de custo-benefício, né? Do rendimento que vai ser para o consumidor, para você usar, inclusive, isso como marketing, caso seja um disparate muito grande. E o custo de mudança para o comprador. Então, é uma análise semelhante, né, à do fornecedor, nessa última parte, que vai analisar como, para o consumidor mudar do seu produto para outro produto que vai substituir, vai ter um custo. Se existe esse custo, ele está disposto a pagar esse custo? Né? É isso que a gente precisa analisar. A propensão do comprador é o quê? É saber se ele está disposto a mudar mesmo. Né? Lembrando que na administração, uma das coisas que a gente mais trabalha é fidelização do cliente. Se o cliente for um cliente fiel mesmo, ele não vai mudar, ou as chances são muito pequenas. E a relação de preço-rendimento eu vendo num determinado tamanho e todo mundo compra. Surgiu lá um produto semelhante, substituto, só que com um tamanho menor. Mas as pessoas estão dispostas a comprar um menor, mais barato, mas comprar mais vezes, ou preferem comprar o seu, que é maior e dura mais, apesar de ser um pouco mais caro. É até aí, gente, que acontece a diferenciação de pessoas, de empresas que compram para a matéria-prima para usar numa grande quantidade, do que para empresas que compram matéria-prima para usar de pequenas quantidades. Nesse caso é que às vezes acontece de ter fornecedores diferentes. Da mesma matéria-prima, mas fornecedores diferentes. Ok? Pessoal, eu tô falando assim de maneira mais rapidinha até, porque depois é que vai cair a ficha mesmo de como vai funcionar isso, tá? Depois eu vou mostrar aqui um gráfico que a gente vai montar
para analisar essas forças. Aí vai ficar mais simples de entender, tá? Eu estou explicando tudo agora, mas vocês vão montar provavelmente em fases. Às vezes é até interessante que vocês coloquem tipo assim, tal pessoa procura tal coisa, tal pessoa procura outra coisa, tal pessoa analisa outra coisa e depois junta tudo no Frankenstein do trabalho. Beleza? Mas, continuando, o nosso último item é a capacidade de negociação dos compradores, dos nossos clientes mesmo. Então funciona como, né? Nessa parte, avalia-se o poder de negociação sobre os fornecedores, observando o quê? O volume de compra, o custo de mudança do fornecedor, produtos substitutos e quantidade de fornecedores. Então, nessa parte, é a mesma coisa que a gente fazia junto com o fornecedor. Só que tem uma diferença só. Qual? Agora não é você que está comprando, agora é o seu cliente. Então, nessa parte você vai analisar o quê? O seu produto é único no mercado? Então, se ele for único no mercado, você tem o poder de negociação. Não, Felipe, existem milhões de outras pessoas, de outras empresas que trabalham com o mesmo produto. Bom, então você tem que parar, porque a sua negociação tem que ser mais elaborada. Afinal de contas, você que tem que conquistar o cliente. E hoje é o que mais acontece. Por quê? Porque hoje em dia a gente consegue comprar qualquer coisa de qualquer lugar pela internet. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Das empresas concorrentes principais é a internet. Eu falei, mas a internet não é uma empresa. Pois é, aí é que está o problema. A internet ajuda a achar várias empresas. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Mas vou dar um exemplo para vocês. Às vezes acontece de tipo, você só ter um produto. Eu não sei se vocês se lembram que eu tinha comprado um botãozinho, um tapa-furo para colocar no paralama da minha moto. Né? Só um cara eu achei que vendia esse negócio. Só um. E olha que eu procurei na internet inteira. Procurei até em nego que estava indo para os Estados Unidos para ver se eu achava lá. Não encontrei. Esse cara cobrava por um botãozinho de plástico R$62. Ele tinha o controle. O meu poder de negociação era quase nulo, porque só ele tinha. Então, é complicado, né? Um bagulhinho de plástico, R$62. Duro, né? Poder depois vir o ladrão e roubar. Quero mais falar sobre isso. Beleza, gente? Qualquer coisa, lembrem-se, mandem mensagens para eu ir tirando dúvidas sobre essas coisinhas aqui, tá? E agora vamos lá. Como é que a gente vai montar tudo isso, Felipe? De uma maneira bem simples. Lembrando que na administração as coisas têm que ficar muito visíveis, né? A gente tem que conseguir enxergar todo o cronograma. Como é que a gente vai montar? Dessa maneira. 5 forças competitivas de Potter. Então, ó, aqui no meio a gente vai colocar os principais concorrentes. Aquele primeiro slide vai vir aqui no meio, principais concorrentes. Depois eu vou montando aqui em círculo. Então eu tenho na parte de cima a ameaça de novos entrantes, vou colocar a minha análise aqui. O poder de negociação dos fornecedores, que é quando eu compro a matéria-prima, eu vou colocar aqui. A ameaça de novos substitutos, eu vou colocar aqui. E o poder de negociação dos compradores eu vou colocar aqui. Felipe, mas a minha análise ficou enorme, não vai caber no quadradinho, não sei o quê. Então você vai colocar um resuminho no quadradinho. E caso eu leia aqui, então tem tal coisa, mas me fala mais sobre isso. Se você estiver apresentando, você vai explicar. E caso você entregue o plano, você pode colocar uma referência. Página tal, próximo slide e assim por diante. Ok? Então as 5 forças competitivas de Potter servem principalmente para a gente analisar se vale a pena entrar nesse mercado ou não. Analisando o quê? Os meus concorrentes diretos, ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos ou serviços substitutos e poder de negociação dos compradores. Ok? Pessoal, só para tentar ilustrar um pouco essa análise, né? Imagina se há uns 4, 5 anos atrás, toda barbearia que quisesse entrar, todo barbeiro que quisesse entrar no mercado, fizesse uma análise dessa. Ele ia ter um resultado de 5 anos atrás e hoje, se ele fizer a mesma coisa, ele vai ter um outro resultado. Barbearia hoje em dia existe assim, é igual carrinho de lanche, né? Num quarteirão você acha 3.
Mas há 5 anos atrás, não. Eu me lembro que quando eu tinha uns 25 anos assim, eu queria deixar o cavanhaque. Só que a primeira vez que você deixa, é legal alguém fazer, alguém qualificado fazer para não deixar torto nada. Depois já tá maiorzinho, você consegue bater a lâmina no pelo e tipo, né, seguir a linha. Mas aí eu tinha que fazer em barbeiro, uns barbeiros tipo de 90 anos, entendeu? 90 anos mesmo, tô falando, tipo, a mão tremia assim, ó. E por que isso acontecia? Porque não tinha barbearia na cidade como tem hoje. É isso, gente? Deu pra entender? 5 forças de Potter. Quero ver então vocês, não é Harry Potter, hein? Não é o Harry Potters. Quero ver vocês fazendo isso aí do trabalho de vocês e me mandando para eu dar uma olhada, tá? Eu vou postar o vídeo da parte de marketing, da análise de marketing, eu vou ver se eu posto já essa semana, tá? Para vocês já irem acelerando. Mas eu aviso vocês. Pessoal, beijo, tchau, fique em casa, até mais.